A Itália é famosa por sua cultura, comida e cidades maravilhosas. Também é famosa por possuir várias máfias ao longo do tempo, e uma delas é a famosa Cosa Nostra, grupo criminoso que causou e ainda causa muitos problemas na Itália. Neste vídeo você vai conhecer um pouco sobre essa sociedade criminosa muito famosa. Meu nome é Jositon Correia, sejam bem-vindos ao canal de Mila. A Cosa Nostra é um grupo criminoso formado na Sicília no início dos anos 1800 a partir de vários pequenos grupos de criminosos. No ano de 1812, o rei de Nápoles e o rei da Sicília criaram uma série de medidas para combater as forças populares que eram apoiadas pela Igreja Católica. Em 1816, Nápoles e Sicília foram unificadas em um único território chamado de Duas Sicílias, e com isso, novos grupos pequenos de criminosos foram surgindo de pouco em pouco. Durante a Revolução do Risorgimento em 1848, que visava unificar todo o território italiano, os pequenos grupos de bandidos ajudaram os populares a distribuir armamentos para toda a população. Policiais e autoridades foram sendo mortos durante a Revolução e com isso os grupos de criminosos foram se estabelecendo e crescendo cada vez mais. Havia luta também contra espanhóis e franceses que tentavam tomar o território de Nápoles e Sicília. Com a formação de um novo governo em Roma e a unificação da Itália, além da diminuição do poder do Estado Papal, os grupos de mafiosos tiveram dificuldades em agir da maneira como faziam antes, o que levou a estes grupos a se reunirem e criarem uma sociedade estruturada, visando crimes mais bem planejados que pudessem passar desapercebido pelas autoridades de Roma. Com o apoio do Estado Papal, a máfia ganhou o carinho da população mais pobre e católica, sendo considerado um grupo patriótico, pois lutava contra a invasão estrangeira na região da Sicília. Nessa altura, já eram mais de 100 mil pessoas que apoiavam os grupos mafiosos contra Roma. Os grupos fizeram a população católica apoiar suas ações, pois apoiar a polícia ou os políticos seria uma atitude anticatólica. Dessa maneira, o povo ficou ao lado do Estado Papal e do grupo mafioso. O termo máfia não era utilizado para indicar atividade criminosa, e o modo de viver desses grupos era mais considerado como um código de honra do que como crime de fato. Entretanto, no final do século XVIII, esses grupos mafiosos passaram a ameaçar fazendeiros e donos de terras locais, cobrando taxas de segurança, roubando gado e forçando os moradores a pagarem novamente por serviços garantidos como direito pelo Estado. Policiais passaram a ser subornados para que as atividades dos mafiosos não fossem relatadas. E com isso se iniciou de fato o que chamamos de máfia, formando de maneira organizada a tradicional Cosa Nostra. A sociedade foi se organizando em famílias, onde cada família possuía uma hierarquia específica. Mas no geral, elas se reuniam de tempos em tempos para discutir o rumo da sociedade Cosa Nostra. Basicamente, a estrutura hierárquica de cada família era formada por um capo, também chamado de dom ou chefe, que é quem decide as regras e as ações da família. Em seguida, vem o sottocapo, responsável por colocar em prática as ordens do capo. O consigliere tem um posto de conselheiro, o único que atua diretamente ao lado do chefe, sendo aquele que pode mudar a opinião do líder e até mesmo dar broncas. Esse posto é ocupado por pessoas experientes e de grande afinidade com o chefe. Os grupos mais basais da hierarquia são o caporegime e os soldados, que recebem a ordem dos superiores e realizam as tarefas nas ruas. Existem também os associados, que não são da família, mas ajudam com informações e ações que favoreçam a família. Podem se tornar soldados caso sejam reconhecidos com mérito. A Cosa Nostra se espalhou para os Estados Unidos, mas começou a sofrer na Itália durante o período fascista. As famílias foram perseguidas pelo novo governo e muitos membros foram mortos. Um dos membros mais importantes nesse período era Joey Bonanno, que acabou fugindo dos fascistas em direção aos Estados Unidos, sendo reconhecido posteriormente como Joey Banana. Por isso, acabou se tornando um dos membros mais fortes do braço americano da Cosa Nostra. No período da Segunda Guerra Mundial, a Cosa Nostra foi bastante afetada pelas ações ainda mais firmes do governo fascista.
Porém, com o apoio dos grupos que estavam nos Estados Unidos, os mafiosos conseguiram sobreviver ao governo fascista e ainda conseguiram ajudar os Estados Unidos na queda de Mussolini. Após a Segunda Guerra Mundial, a Cosa Nostra recuperou sua influência aos poucos dentro da Itália, e mesmo com membros sendo presos ou mortos durante os anos seguintes, a Cosa Nostra passou a agir no comércio de drogas e de armas, fazendo conexões com Estados Unidos, Europa e Ásia. Ainda nos anos 50, Meyer Lansky criou uma rede de máfia italiana em Cuba, inaugurando prédios e empreendimentos no país. Tudo isso com o apoio do então presidente e ditador Fulgêncio Batista. Nas décadas seguintes, com o surgimento de novos grupos de mafiosos, começaram as guerras da máfia, que causaram pânico na Itália. Isso porque dentro da própria Cosa Nostra, várias famílias entraram em conflito pelo controle de áreas de atuação, o que levou a vários anos de guerra com centenas de feridos e mortos, além de ataques em locais turísticos na Itália. Esse período de guerra na máfia marca a passagem da atividade do grupo, que se concentrava no tráfico e extorsão, para a atuação na política italiana e no desvio de verbas públicas. Nos anos mais recentes, alguns grupos dentro da Cosa Nostra tentam tirar o foco da mídia e da polícia em cima da máfia, mas vez ou outra, membros acabam sendo presos em diversos lugares do mundo, incluindo no Brasil. Alguns dos membros mais famosos da Cosa Nostra são o tirano e brutal Salvatore Riina, Stefano Bonatti, Lucky Luciano e também Giuseppe Greco. Se a máfia italiana vai acabar ou não, a gente não sabe, mas que ela tem história para contar, isso é verdade. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com seus amigos, deixe o seu like e claro, se inscreva no nosso canal caso você não seja inscrito. Não esqueça de seguir o canal de Omila nas redes sociais. Nesse vídeo aqui a gente tentou abordar um pouco sobre a longa história da máfia italiana. Muito obrigado pela sua visualização, até o próximo vídeo.